Capítulo 8. Não sou dos felizes, que conservam a virgindade d'alma, e levam a santa comunhão do casamento a pureza e castidade das emoções. Bem cedo ainda senti murchar a bonina delicada do coração, e afoguei a minha ignorância nos gozos rapidamente fruídos e brevemente olvidados. Há porém na febre dos sentidos uma união íntima da matéria, unissonância de desejos e repercussão instantânea do prazer, que opera a transfusão mística da palavra santa. O homem e a mulher são a possessão mútua una caro, a carne única, onde vivem duas almas que nada veem. Porque só veem a si. Compreenda agora porque a bacante ficou fria e gelada para mim, na sua ardente lascívia. A mulher que com seus encantos cevava outros olhos que não os meus, a estátua animada de desejos que eu não havia excitado, em vez de provocar em mim admiração, indignou-me. Tive vergonha e asco, eu, que na véspera apertara com delírio nos meus braços essa mesma cortesã, menos bela ainda e menos deslumbrante, do que agora na sua fulgurante impudência. Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega. Quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, onde a matéria se depara ao hálito de Deus. Quando porém a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma profanação da beleza e da criatura humana, que não tem nome. É mais do que a prostituição, é a brutalidade da jumenta ciosa que se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar-lhes o tardo apetite. Contudo, passado o primeiro assomo, achei em minha alma, talvez mais piedade do que indignação. Lembrei-me do que Lúcia me tinha dito ao ouvido, da entonação áspera de sua voz, do estrépito nervoso de seu riso, e tive dó dessa moça. Que motivo a obrigava a descer tão baixo? Não era cupidez, não, já apesar de quanto me dissera o Cunha no teatro, havia naquela mulher um quer que seja, que revelava à primeira vista a nobreza do caráter. Devia de ser a depravação, mas a depravação como ainda não tinha encontrado, que se violentava, em vez de comprazer-se nos seus excessos. Uma curiosidade irresistível me aproximara da porta que ficara entreaberta. Lúcia, trançando a sua longa manta listrada de escarlate, que a envolveu como um palho romano, voltara ao seu lugar e amolgara sobre a cadeira um corpo sem articulações. Os aplausos e a ruidosa grita continuavam no meio do fogo rolante de ditos licenciosos. Passado um instante ela ergueu a cabeça, e seu olhar embaciado circulou, indo lentamente de um a outro conviva. Quem estava aqui? Balbuciou indicando o lugar que eu havia deixado. Já perdeste a memória? Bom sinal. Era eu, Lúcia. Não te lembras? Disse o Couto. Mas havia alguém aqui? Não te inquietes. Paulo foi tomar ares no jardim. Já volta. E se não voltar, disse o Couto esticando-se na sua pretensiosa reticência. Era ele. Exclamou Lúcia rindo às gargalhadas. Está embriagada. Pensei eu. E tu, Nina, não queres que também admiremos a tua beleza? Dizia Sá. É verdade. Apreciaremos o contraste. Gritou Rochinha. Nada, ainda não desci a este ponto. Com efeito é preciso ter perdido a vergonha, murmurou Laura com desprezo. Lúcia, que saíra da mesa, voltou-se com uma dignidade e nobreza impossível de pressentir. Na cortesã da véspera e na bacante de há pouco, mas essa expressão foi rápida, sucedeu-lhe. Habitual doçura, ainda realçada por um tom humilde. Não faças caso, é inveja, exclamou Sá. Tens razão, Laura, perdi a vergonha para ganhar o dinheiro de que precisas, e desci a este ponto, Nina, desde que me habituei a desprezar o insulto, tanto como o corpo que nós costumamos vender. E sem esperar resposta, dirigiu-se à porta e saiu. O meu primeiro movimento foi de repulsão, mas não sei que atração irresistível me prendia a esta mulher, que a segui de longe. Via caminhar de um lado para outro, olhando em torno como se procurasse alguém, e por fim caiu extenuada sobre um banco de relva. Aproximei-me então, e tomei-a nos braços, e metiam dó as contrações nervosas que crispavam seu belo corpo, e os soluços de angústia que lhe partiam o seio e cerravam a garganta, sufocando-a.
Penou assim um tempo longo, em que receei por vezes que não expirasse sobre o meu peito. Finalmente a crise passou, foi se acalmando, e desfaleceu. Que ideia triste o Senhor deve ter de mim! Murmurou com a voz sumida. Para que te prestas a estas coisas? O que sou eu? Embora. Há sempre um resto de dignidade, que impede a mulher de consentir no que acabas de fazer. Dignidade de quem se despreza a si mesma. O que é este corpo que lhes mostrei há pouco, e que lhes tenho mostrado tantas vezes? O que vale para mim? O mesmo, menos ainda, do que o vestido que despi, que este é de seda e custou o que não custa uma de minhas noites. Oh! Creia! Mais nua do que há pouco me sinto eu agora, coberta como estou e aqui onde a sombra nem lhe deixa ver meu rosto. Porém sua alma vê o que fui e o que sou, e tenho vergonha. Lúcia atirou-se soluçando sobre o meu peito, e o que me restava ainda de indignação, desvaneceu-se. Por que não persististe na tua musa? Eu te pedi. Tinha eu o direito de recusar. Não foi para isso que se deu esta ceia. Sá te disse alguma coisa a meu respeito? Não, mas adivinhei. Queria que lhe roubasse a surpresa que estava preparada, e aguasse. Com uma contrariedade à festa de seu amigo? Demais, não havia de saber, não lhe contariam, se já não lhe contaram, toda a minha vida? Não me incomodaria tanto como o que vi. Mas então para que veio? Não sabia o que se tinha de passar, suspeitava que te havia de encontrar aqui, porém. Nunca pensei que homens de educação achassem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação. Eles compram o seu prazer onde o acham, a degradação e a miséria é a de quem recebe o preço. Sentiu hoje. Nunca isso custou-me tanto. Conheci que era uma infâmia, se o Senhor não zombasse de mim, não o teria feito por coisa alguma deste mundo. Nem sei onde estava naquele momento. Mas, Lúcia, já que o confessas, promete-me. Nada sou para ti, as nossas relações datam de ontem, porém em nome da indignação que senti, e do interesse que me inspiras, promete-me que nunca mais farás semelhante coisa. Ela ergueu-se. Eu lhe juro, disse com a fala grave e comovida. Sentando-se de novo ao meu lado, continuou. E o Senhor não me julgará muito indigna? Não me desprezará? Não te desprezo, tenho pena de ti. Lúcia travou-me da mão e beijou-a. Esse beijo submisso fez-me mal. Afastei-me arrebatadamente. Senti as mãos úmidas de lágrimas, que eu não sentirá. Chorando-as. Lúcia aproximou-se pouco e pouco, os seus passos ligeiros crepitavam na areia, parou. Diante de mim, e não me animei a olhá-la. Estranha contradição. Quando a lembrança ainda recente devia avivar as cores do coadoutoro vergonhoso e revoltante. Que me tinha indignado, eu esquecia apesar meu. Se fazia um esforço para evocar a cena da ceia, as ideias confundiam-se, a imagem da bacante, surgida um momento, ia se desvanecendo até sumir-se, e nas sombras que nublavam o meu pensamento assomava radiante a mulher que eu possuíra na véspera com todas as forças de minha vitalidade. O desejo parecia mesmo ter adquirido nova têmpera, e mais poderosa, na luta de que saíra. Lúcia se tinha sentado junto de mim, já alisava-me os cabelos, olhando-me à luz das estrelas. Se não tivesse vindo. Suspirou, ela não me fugiria, talvez olhasse para mim como das primeiras vezes que nos vimos, já ao menos ainda poderia dar-lhe um pouco de prazer, já que nada mais tinha para dar-lhe. E por que não me darás ainda, Lúcia, esse prazer? Depois do que se passou? Cala-te. Murmurei surdamente. Tu és uma criança. Não tens culpa do que fizeste. Deveras me perdoa? Ainda me quer. Colei os meus lábios ao ouvido de Lúcia, tinha vergonha do eco de minhas palavras. Quero-te para sempre e quero que sejas minha e minha só. Ah! Lúcia saltou como a gazela prestes a desferir a corrida, quando as baforadas do vento lhe trazem o faro de tigre remoto, estendendo o braço mostrou-me a sala da ceia, donde escapava luz e rumor. Mais longe. Fomos através das árvores até um berço de relva coberto por espesso dossel de jasmineiros. Em flor.
Sim. Esqueça tudo, e nem se lembre que já me visse. Seja agora a primeira vez. Os beijos que lhe guardei, ninguém os teve nunca. Esses, acredite, são puros. Lúcia tinha razão. Aqueles beijos, não é possível que os gere duas vezes o mesmo lábio, porque onde nascem queimam, como certas plantas vorazes que passam deixando a terra maninha e estéril. Quando ela colou a sua boca na minha, pareceu-me que todo o meu ser se difundia na ardente inspiração, senti fugir-me a vida, como o líquido de um vaso aurido em ávido e longo sorvo. Havia na fúria amorosa dessa mulher um quer que seja na rapacidade da fera. Sedenta de gozo, era preciso que o bebesse por todos os poros, de um só trago, num único e imenso beijo, sem pausa, sem intermitência e sem repouso. Era a serpente que enlaçava presa nas suas 1000 voltas, triturando-lhe o corpo, era a vertigem que vos arrebatava a consciência da própria existência, alheava a um homem de si e o fazia viver mais anos em uma hora do que em toda a sua vida. A aspereza e feroz irritabilidade da véspera se dissipara. O seu amor tinha agora sensações doces e aveludadas, que penetravam os seios de alma, como se a alma tivera tato para senti-las. Não fui eu que possuí essa mulher, e sim ela que me possuiu todo, e tanto, que não me resta daquela noite mais do que uma longa sensação de imenso deleite, na qual me senti afogar num mar de volúpia. Quando o primeiro raio da manhã tremulando entre as folhas rendadas veio esclarecer-nos. Lúcia, reclinada a face na mão, me olhava com o ressumbro de doce melancolia, que era a flor de seu semblante em repouso. Embebendo o olhar no meu, procurou o pensamento no fundo de minha alma. Sorri, ela corou, mas desta vez entravam também no rubor os toques vivaces do júbilo que iluminou-lhe a fronte. Incompreensível mulher! A noite a vira bacante em frene, calcando aos pés lascivos pudor e a dignidade, ostentar-o vício na maior torpeza do cinismo, com toda a hediondez de sua beleza amanhã encontrava. Tímida menina, amante casta e ingênua, bebendo num olhar a felicidade que dera, e suplicando-o perdão da felicidade que receberá. Se naquela ocasião me viesse a ideia de estudar, como hoje faço à luz das minhas recordações, o caráter de Lúcia, desanimaria por certo a primeira tentativa. Felizmente era ator neste doutorama e guardei, como a urna de cristal guarda por muito tempo, o perfume de essência já evaporada, as impressões que então sentia. É com ela que recomponho este fragmento de minha vida. Lúcia disse-me adeus, não consentiu que a acompanhasse, porque isso me podia comprometer. Insisti debalde, e recolhi-me de meu lado quebrado de fadiga e sono. Em casa de Sá já se dormia quando partimos.